Feche os seus olhos nesse momento. Vamos nos ligar com o Espírito Santo. Convidar o Senhor. Em nome de Jesus. Vamos dar liberdade para o Espírito Santo. Entronizá-lo nas nossas vidas. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor, seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Se eu passar, e se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços descanse nele. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é meu descanso. A sua graça, Senhor, desejamos. As suas misericórdias, Pai, o seu amor, Jesus, o seu perdão sobre as nossas vidas nesta manhã, neste dia, Jesus. Desejamos, ó Pai, que Tu venhas sondar os nossos corações, que cada um aqui, Deus, seja aqui no templo, ó Pai, seja, Senhor, no seu lar, através de uma rede social, no YouTube, aonde quer que estejamos, Pai. Que sejamos, ó Pai, agraciados pelo Teu amor, tocados pelo Teu Espírito Santo. Eu te convido nessa manhã a adorar ao Senhor de todo o teu coração. Gostaria de ler aqui o Salmo 32, se você puder me acompanhar. Salmo 32. Hoje é um dia especial, mais um domingo em que podemos adorar, em que podemos celebrar, exaltar o nosso Deus amado, o nosso Pai de amor, de misericórdia, aquele que tem cuidado de nós em todos os momentos das nossas vidas. Amém?
Como é feliz aquele que tem as suas transgressões perdoadas e os seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim, minhas forças foram se esgotando como o tempo da seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas e disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Portanto, que todos os que são fiéis orem a ti enquanto pode ser encontrado. Quando as muitas águas se levantarem, elas não os atingirão. Tu és o meu abrigo, tu me preservarás das angústias e me cercarás de canções de livramento. Eu vou repetir esse versículo, que você possa gravar ele no seu coração. Tu és o meu abrigo, tu me preservarás das angústias e me cercarás de canções de livramento. E eu o instruirei, o ensinarei o caminho que deve seguir. Eu aconselharei e cuidarei de você. Como é feliz o homem que teme ao Senhor. Não tem outra palavra que a gente possa definir, porque o homem que teme ao Senhor, a palavra nos garante que ele é feliz, ele é bem-aventurado. Porque mesmo passando por alguma dificuldade, mesmo as águas ali, como nós lemos, vindo sobre nós com alguma fúria, alguma situação que parece que vão nos encobrir, que vão nos amedrontar, ele nos garante que nós somos felizes. Mas para a gente viver isso de verdade, ele também fala que ele deve ser o nosso abrigo. E eu queria, igreja, que nesse momento você fechasse os seus olhos e você pensasse nisso. Quem tem sido o seu abrigo? Onde você tem buscado o seu abrigo? Com quem você tem buscado abrigo? Em que lugares você tem buscado abrigo? Nos momentos difíceis da sua vida, nos momentos de dificuldade, nos momentos de fraquezas. Onde você tem buscado o perdão? Onde você tem buscado o alimento? A quem você tem recorrido? O Senhor nos garante que Ele é o nosso abrigo. Que você saia daqui nesta manhã, desse domingo de Santa Ceia, crendo que o Senhor perdoa os nossos pecados, que Ele alivia as nossas dores, que Ele nos torna felizes, que Ele caminha, instrui o nosso caminho, mas que Ele deve ser o nosso abrigo. E que nesta manhã você possa levantar do seu lugar e você possa ter uma atitude de adoração. Senhor, eis-me aqui. Eu quero, ó Pai, que Tu sejas o meu abrigo. Fala isso para Ele. Senhor, Tu és o meu abrigo. Eu te convido a ficar de pé, a ouvir a voz do Senhor, a deixar arder no seu coração o Espírito Santo. Senhor, nós te adoramos, nós te entronizamos neste lugar, ó Pai. Você tem liberdade para levantar as suas mãos, para chorar, para falar para Ele: Senhor, eu estou me sentindo assim, eu busquei o abrigo em outras situações, com outras pessoas. Às vezes eu busco o meu abrigo, Senhor, desabafando com um amigo que não me entende. Às vezes eu busco o meu abrigo discutindo, murmurando, deixando o medo tomar conta. Mas, Senhor, eu quero, Senhor, que Tu sejas o meu abrigo, porque eu quero experimentar essa palavra, eu quero ser feliz, Pai, independente das situações. Aleluia. Levanta a sua mão, entrega a sua vida a Ele e diz: Senhor, eis-me aqui, Pai. Eu quero Te adorar, Jesus. Aleluia. Queima no meu coração a Tua palavra, o Teu amor. Ouvi o meu Senhor bater a porta e o meu coração queimou.
coração queimou. Ouve nesta manhã a voz do Senhor no seu coração. Adore-o, exalte-o. Tu és bem-vindo, Jesus. Ouvi, Senhor. Ouvi o meu Senhor bater a porta e o meu coração queimou. Ouvi o meu Senhor bater a porta e o meu coração queimou. Eu não vou parar, gastarei minha vida aos seus pés. Não vou parar, Senhor. Eu não vou parar, gastarei minha vida aos seus pés. A Ti, Jesus, toda a honra e toda a glória, Pai. Não vamos parar, Senhor. Nada pode nos parar. Abre seus lábios, se você puder. Adore-o. Deixa queimar, 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 deixa queimar. Eu tenho um fogo cerrado. Eu tenho fogo cerrado em meu peito que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Eu tenho, Jesus. Eu tenho fogo cerrado em meu peito que não me dá descanso. Eu não tenho a sua presença, Pai. A Ti, Jesus. Te adoramos, Pai. Seja exaltado, adorado, Senhor. Deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Queime nossos corações, Senhor, a Tua presença. Deixa queimar. Aleluia, a alegria do Teu Espírito Santo. Deixa queimar, deixa queimar. As palmas. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa Mais uma vez. Adore-o. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa fogo cerrado em meu peito. Não me dá descanso. Não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Tenho fogo cerrado em meu peito que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Tu és, Senhor, as nossas vidas, Pai. Nós te adoramos, Jesus. Queime em nossos corações, Pai, a Tua palavra, a Tua verdade, Jesus. Peça isso a Ele. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar o Espírito Santo. Deixa queimar. Oh, Senhor, em nome de Jesus.
Deixa queimar, deixa queimar. Queima, Senhor, em nossos corações, Pai. Mostra-nos, Senhor, quem Tu és a cada dia. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. E diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou, quando há fraqueza em mim. E que seguro estou, se frágil me sentir. E que não estou só, pois eu pertenço a Ti. Você crê, você pertence a Ele. Por mais que vozes venham nos dizer que somos fracos, que não podemos, que não vamos conseguir, Ele é conosco. Aleluia. Nós lutamos com as vozes que às vezes vêm nos atormentar, mas ouça a voz do Espírito Santo queimar no seu coração. Vozes que me dizem que eu não sou capaz, contra enganos que me dizem que eu não vou chegar lá. Os meus altos e baixos, meus altos e baixos nunca vão medir o meu valor. A Tua voz, Senhor, a Tua voz me lembra e me diz quem realmente sou. Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou, quando há fraqueza em mim. E que seguro estou, se frágil me sentir. E que não estou só, pois eu pertenço a Ti, Jesus. Eu creio sim, eu creio sim, que diz sobre mim tudo que importa, Senhor. Tudo que importa agora é o que Tua voz me diz. A minha identidade, a minha identidade e valor só encontro em Ti. Aleluia, Senhor. Tudo que eu tenho, tudo que eu tenho, rendo aos Teus pés e mais ninguém. Eu Te dei, Senhor, os meus fracassos, mas as vitórias eu dou a Ti. Te dei meus fracassos, as vitórias Te darei também. Então declara, em nome de Jesus. Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou, quando há fraqueza em mim. Que seguro estou, se frágil me sentir. E que não estou só, pois eu pertenço a Ti. Diz Que amado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou, quando há fraqueza em mim. que seguro somente em Ti, ó Pai. Eu me senti que não estou só, pois eu pertenço a Ti. A igreja mais uma vez. Que amado sou, sem que eu me sinta assim. Diz pra Ele. Diz que forte sou, Quando há fraqueza em mim, quando há fraqueza em mim, estou seguro. que seguro estou. Se
frágil me senti, que não estou só, e que não estou só, pois eu pertenço a ti. Diz, Senhor, diz que amado sou, eu me sinto assim, diz que forte sou, quando há fraqueza em mim, que seguro estou, se frágil me sentir, não estou só, Senhor, não estou só, pois eu pertenço a ti. Eu creio sim, no que diz sobre mim. Aleluia. Eu creio sim. Levanta sua mão, igreja. Feche os seus olhos. Muitas vozes às vezes nos levam a buscar o abrigo no lugar errado. Muitas vozes às vezes nos levam a buscar em nós mesmos, nas pessoas. Mas o Senhor nos diz que a nossa identidade foi firmada nele. Firma a sua vida nele. Ouça a voz dele. Se somos fracos, ele nos diz que somos fortes. Creia nisso. Diga para ele: Senhor, eu creio, eu quero viver assim, ó Pai. Aleluia. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor, amém? Aleluia. A ti, Senhor, toda honra e toda glória. Pode aplaudir. Aleluia. Tu és digno, Senhor, de todo louvor, de toda adoração, Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Podeis assentar, queridos. Hoje nosso tempo é curto, nós precisamos correr, tem muitas programações na manhã de hoje, muita alegria, muita festa, alguns desafios, para não deixar tudo para o final, para a gente dividir um pouco alguns propósitos. Essa semana teve um acontecimento, uma bênção, que eu fiquei muito feliz. Um casal que eu gosto muito. O rapaz já estava enrolando a moça já há muito tempo, mas ele decidiu tomar coragem e ficou noivo. Pediu ela em casamento. Glória a Deus. Queria chamar aqui na frente o Paulinho e a Érica, eu quero orar por eles. Aleluia. Chega de enrolação, né, Érica? Jesus amado. Põe a sua mão aqui, vem cá. Põe a sua mão aqui. Estenda a sua mão para cá, vamos orar? Aleluia. Oh, Senhor, em nome de Jesus. Pai, nós queremos consagrar a Ti, Deus. Abençoar, Senhor, aquilo que, na verdade, o Senhor já abençoou. Estamos apenas, ó Deus, marcando esse momento de alegria e de conquista dos Teus filhos. Ó Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor esteja cada dia abençoando cada vez mais. Consagramos a Ti, Senhor, esse noivado, que seja um tempo, Deus, oportuno para os Teus filhos. E um tempo, Deus, breve, abreviado, que o Senhor dê a eles recursos, capacidade, para que, enfim, Deus, eles possam se unir em matrimônio. Abençoa o Teu filho, abençoa, Pai, a Tua serva, que eles sejam poderosamente guardados e abençoados por Ti. Nós abençoamos o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pode beijar a noiva agora não, tá? Você não está casado ainda não. Volta para o seu lugar. Amém. Vamos abrir a palavra de Deus? Livro de 1 Samuel, capítulo 3. Aleluia. Tá vendo, gente? Se o Paulinho conseguiu noivar com a Érica, é fácil para você, poxa. Benção. Né, Paulinho? Paulinho foi até lá para trás. 1 Samuel, capítulo 3, a partir do verso 1.
Nós vamos ler até o 21. Queria te pedir que você se coloque de pé mais uma vez. Reverência à palavra do Senhor. Você que pode, coloque-se de pé. A palavra de Deus diz assim para nós nessa manhã. E o menino Samuel ministrava perante o Senhor. Olha que interessante, o menino Samuel. Sob a direção de Eli. Naqueles dias, olha aí, raramente o Senhor falava. E as visões não eram frequentes. Certa noite, Eli, cujos olhos estavam ficando tão fracos que já não conseguia mais enxergar, estava deitado em seu lugar de costume. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado e Samuel estava deitado no santuário do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Então o Senhor chamou Samuel. Samuel respondeu, estou aqui. E correu até ali e disse, estou aqui, o Senhor me chamou? Eli, porém, disse, não chamei, volte e deite-se. Então ele foi e se deitou. E de novo o Senhor chamou Samuel, e Samuel se levantou e foi até Eli e disse, estou aqui, o Senhor me chamou? Disse Eli, meu filho, não te chamei, volte-se e deite-se. Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor. Samuel não conhecia o Senhor e a palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. Verso 8. O Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Ele se levantou e foi até Eli e disse, estou aqui, o Senhor me chamou. Eli percebeu que o Senhor estava chamando o menino e lhe disse, vá e deite-se. E se ele chamá-lo, diga, fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo, ou o teu servo ouve. Então Samuel foi deitar-se. O Senhor voltou a chamá-lo como nas outras vezes, Samuel, Samuel. Samuel disse, fala, pois o teu servo ouve. E o Senhor disse a Samuel, vou realizar em Israel algo que fará tinir os ouvidos de todos os que ficarem sabendo. Nessa ocasião executarei contra Eli tudo o que falei contra a sua família, do começo ao fim, pois eu lhe disse que julgaria sua família para sempre, por causa do pecado dos seus filhos, do qual ele tinha consciência. Seus filhos se fizeram desprezíveis e ele não os puniu. Por isso jurei à família de Eli, jamais se fará propiciação pela culpa da família de Eli, mediante sacrifício ou oferta. Verso 15. Samuel ficou deitado até de manhã, e então abriu as portas da casa do Senhor. Ele teve medo de contar a visão a Eli, mas este o chamou e disse, Samuel, meu filho, estou aqui, respondeu Samuel. Ele perguntou, o que o Senhor disse? Não me esconda de mim. Deus o castigue e o faça com muita severidade, se você esconder de mim qualquer coisa que ele lhe falou. Então Samuel lhe contou tudo e nada escondeu. Então Eli disse, ele é o Senhor, que faça o que parecer melhor. Enquanto Samuel crescia, o Senhor estava com ele e fazia com que todas as suas palavras se cumprissem. Todo o Israel, desde Dan até Berseba, reconhecia que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. E o Senhor continuou aparecendo em Siló, onde havia se revelado a Samuel por meio da sua palavra. Amém? Palavra do Senhor, podeis assentar. Bom dia a todos. Eu não sei se você conhece esse texto, essa mensagem, eu não sei se você já ouviu falar de Samuel. Samuel, filho de Ana, uma mulher estéril, que chorava porque não conseguia ter filhos. Ana, uma vez subiu ao templo, chorando, pediu ao Senhor um milagre e Deus a concedeu. E ela ficou tão feliz que ela consagra o seu filho Samuel ao Senhor, a ponto de entregar Samuel a Eli, o sumo sacerdote que criasse Samuel na presença do Senhor, na casa do Senhor. Eli era o sumo sacerdote, morava no templo, tinha 2 filhos, Ofni e Finéias. Estes desobedientes, infiéis, Ofni e Finéias, por serem filhos de
de Eli e morarem no templo, eles tinham acesso às ofertas, aos sacrifícios. Eles pegavam esses sacrifícios que eram dados ao Senhor, pegavam para eles e faziam festas com mulheres. Era como um churrasco com as ofertas. Isso era abominável diante de Deus. Se você ficar interessado na mensagem, na história, leia todo o livro de 1 Samuel. Deus veio a Eli e exortou Eli para que corrigisse os seus filhos, mas Eli não fazia, protegia, passava a mão na cabeça dos seus filhos. E a ira do Senhor foi se acendendo contra Eli e sua casa, contra a desobediência dos seus filhos. E então Samuel é entregado pela sua mãe para viver no templo, mas ele é entregado a esta família para ser cuidado. Uma outra curiosidade do texto que nós lemos é que a voz de Deus não era ouvida naqueles dias. Deus pouco se manifestava. Eram raras vezes. E é sobre essa voz de Deus que eu queria falar para nós nessa manhã. Sobre a voz de Deus. Como ouvir a voz de um Deus que fala e que fala com seus filhos. Naquela época o texto diz que eram poucas as manifestações de Deus. Eu fico imaginando o povo com sede de ouvir a palavra de Deus. Eu fico imaginando um povo que vai no templo e esperava ouvir algo de Deus. Só que Deus não manifestava e não manifestava principalmente aquele que tinha o dever de ouvir a voz de Deus, que era o sumo sacerdote. Então nós temos um sacerdote que teria a responsabilidade, o dever e o direito de ouvir a voz de Deus, só que este, por causa da sua infidelidade, por causa da sua rebelião, não ouvia a voz de Deus. Ao passo que nós temos um menino, um jovem, que não era ainda ninguém, e que Deus fala no texto com este menino. É a voz de Deus que vem, e não vem ao sacerdote, vem a esse menino. E a primeira curiosidade que a gente pode ver, é que aonde que Deus falava no passado? Deus falava onde? No Santo dos Santos. E falava com quem? Com o sacerdote, com o sumo sacerdote. Deus falava no Santo dos Santos com o sacerdote. Mas aonde o texto falou? No quarto. E com quem que Deus falou? Com o menino. E aí eu comecei a meditar um pouco sobre isso. E Eli aqui representa a religião instituída, a religião oficial. Eli representa essa religião, a nossa religião, trazendo para os dias de hoje. E aonde nós temos essa consciência de que Deus fala? Às vezes a gente acha que Deus fala na igreja, e Deus fala através do pregador, através do pastor. A religião então é essa que tem o direito e o dever e o compromisso de expressar e de falar a voz de Deus. Só que Deus vem e não fala na religião, porque a religião não está mais ouvindo a voz de Deus. E aí, querido, quando Deus quer falar e a religião não quer mais ouvir a voz de Deus, Deus rompe as barreiras e vai dentro de um quarto, na cabeceira de um menino e fala. Aí sabe o que eu aprendo? É que Deus fala onde Ele quer e com quem Ele quer. Não existe parâmetros para Deus falar. Aí talvez você está aqui nessa manhã e fala assim, mas eu não sou nem crente, eu nem frequento igreja. Mas saiba de uma coisa, Deus quer falar com você. Porque Deus, Ele rompe, não é necessário ser religioso, ser crente, para ouvir a voz de Deus. Eu tenho tanta certeza disso, que você só está aqui nessa manhã, porque eu tenho certeza que você já ouviu a voz de Deus. Pessoas aonde Deus já foi ao encontro delas no seu quarto. E você já tem ouvido nos seus ouvidos a voz de Deus te chamar. Quando a religião não ouve mais a voz de Deus, Deus rompe as barreiras. E aí eu vejo um Deus que, como a religião proibia Samuel de entrar no Santos dos Santos, só o sumo sacerdote que podia entrar,
Quando a religião não deixa Samuel ir no Santo dos Santos, o Santo dos Santos vem até Samuel. Quando a religião não deixa Deus ir até as pessoas, Deus larga a religião e vai até as pessoas. Vira para o seu irmão e fala assim: não existe barreiras para Deus. Fala para ela assim também: escuta hoje a voz do Senhor. Amados, Deus tem uma palavra para todos nós. Outra curiosidade é que o sumo sacerdote, não sei se você sabe, para entrar no Santo dos Santos, e era onde estava a arca do Senhor, que era a manifestação ali da presença de Deus, ele era obrigado a amarrar uma corda na cintura. E ele entrava, era um quarto grande, tinha uma cortina que separava, aqui era o lugar santo, aqui tinha uma cortina, e ali ficava o Santo dos Santos, lá ficava a Arca da Aliança. Então, para o sumo sacerdote entrar, ele tinha que entrar nessa cortina, era grossa, essa cortina é rasgada na morte de Jesus, de cima a baixo, ou seja, Deus é quem rasga essa cortina lá na morte de Jesus. Mas para o sumo sacerdote entrar, ele amarrava esta corda, e se ele estivesse em pecado, ele morreria ali dentro, e os outros não poderiam entrar para pegar, porque senão também morreriam. Então eles puxavam, se o cara tivesse passado mal, ou enfim, desmaiasse ou morresse, pela glória de Deus, ele teria que ser puxado. E olha que interessante, esse mesmo Deus, que manifesta-se com poder, a ponto de matar um sumo sacerdote, é o mesmo Deus que sai lá de dentro e entra dentro do quarto de Samuel. Samuel ouve a sua voz, mas Samuel não morre. Sabe, porque a religião às vezes, ela tem a imagem de um Deus muito mau. E às vezes a religião causa em nós muito medo. Mas esse mesmo Deus que causa medo através da religião, é o mesmo Deus que procura os verdadeiros adoradores fora da religião. E aí, Samuel não é um sumo sacerdote, mas Samuel é um cara sincero e um verdadeiro adorador na presença de Deus. Eu quero, em nome de Jesus, crer que nessa manhã, você que está aqui é um verdadeiro adorador e veio para ouvir a voz de Deus, de um Deus que chama pelo nome, Samuel. Um Deus que já conhecia aquele menino, um menino que não era ninguém, não era conhecido por ninguém, que nunca tinha entrado no Santo dos Santos, mas que Deus já o conhecia. Parece jargão, né? Parece clichê dizer que Deus conhece o nosso nome. É um clichê evangélico. Ah, Deus nos conhece pelo nome. Mas sabe qual é a curiosidade aqui? Não é o Deus que se manifesta, que já conhece o nosso nome, mas é um Deus que se manifesta para aqueles que ainda não conhecem. É o contrário, além. O texto diz assim: Samuel ainda não conhecia a voz do Senhor, o texto diz. Samuel ainda não sabia, não conhecia quem era Deus, e esse Deus se manifesta àqueles que ainda não conhecem. Talvez muitos ainda não conhecem o Senhor, mas é para vocês que Deus quer se manifestar nessa manhã. Àqueles que também ainda não conhecem o Senhor, porque Deus fala também àqueles que ainda não conhecem. E eu posso te falar uma coisa? Talvez você diga como Samuel: eu não conheço a voz de Deus, eu nunca ouvi Deus falar. Mas eu quero te dizer uma coisa: sempre tem a primeira vez. Quem nunca ouviu a voz do Senhor, saiba de uma coisa: sempre terá a primeira vez. E eu tenho certeza que você não vai passar a sua vida sem antes ter pelo menos uma experiência com Deus. Porque Ele é um Deus que fala, e Ele é um Deus que nos conhece, que nos chama pelo nome. Ainda que nós ainda não conhecemos, Deus fala àqueles também que ainda não conhecem.
Sabe, e quando é que eu sei que Deus está falando então, pastor? Porque eu não conheço a voz dele, como é que eu vou saber? E aí uma coisa muito interessante que a gente precisa nesses dias, prestar atenção à voz de Deus e colocar à prova a voz de Deus, é porque existem hoje muitas vozes falando aos nossos ouvidos, e às vezes a gente não sabe qual voz ouvir. Põe à prova a voz de Deus. Quando é que eu sei que é a voz de Deus? Quando aquilo que Deus fala combina com o seu caráter. E hoje é muito mais fácil. Quando você ouvir a voz de Deus através de um profeta, coloque à prova a voz que você está ouvindo hoje com a voz de Deus, que é a Bíblia Sagrada que já existe. Se aquilo que você está ouvindo combina com a voz de Deus que está escrita, é a voz de Deus. Quando você está ouvindo uma voz, essa voz, aquilo que ele está falando, combina com o caráter de Deus? É o Deus santo, é o Deus bondoso, é o Deus justo, combina com a justiça de Deus, combina com o amor de Deus. Deus só fala e Deus só promete aquilo que tem, aquilo que combina com a sua palavra, aquilo que combina com o seu caráter. Mas pastor, você está falando aí tanta coisa sobre a voz de Deus, mas o que a voz de Deus, na parte assim prática, quer falar para nós hoje, nessa manhã, e para você que está aqui e veio para ouvir a voz de Deus? O que é especificamente que Deus quer falar hoje para mim? Amado, Deus se manifestou a Samuel no seu presente, foi naquele dia. Deus se manifestou no presente para apresentar a Samuel um futuro. Deus disse assim: Samuel, eu vou aqui hoje falar com você algo que vai acontecer. E preste atenção, quando você falar, quando você entregar o recado, quando você falar às pessoas, essa voz, esse recado vai chegar a tinir nos ouvidos das pessoas. Deus então se manifesta no presente para apresentar a Samuel um futuro. O engraçado é que quando Deus chama Samuel pela primeira, pela segunda e pela terceira vez, e ele não entende que é o Deus se manifestando no seu presente, aonde Samuel vai? Em Eli. E o que simboliza Eli no texto? Eli simboliza o passado de Samuel. Amados, e aí quando Deus nos manifesta hoje, e é o nosso grande problema, é que todas as vezes que Deus se manifesta no nosso presente, apresentando um futuro para nós, quando Deus se apresenta na nossa vida e faz uma promessa de um futuro, o nosso problema é que a gente olha às vezes para o nosso passado. A gente vai tentar checar esse futuro com o nosso passado. E tem tantos personagens bíblicos assim. Gideão foi assim. Deus disse para Gideão: levanta-te que eu vou te fazer um homem poderoso. E Gideão diz assim: mas eu, Senhor, o menor da minha casa. Ele estava olhando para o passado dele. Deus se manifesta no nosso presente para apresentar um futuro para nós, e nosso problema é que às vezes nós não acreditamos nessa promessa, nós não acreditamos na voz de Deus, porque olhamos para o nosso passado. E tentamos checar esse futuro de acordo com a nossa história. Toda vez que Deus vem com uma palavra de vitória para nós, toda vez que Deus vem com uma palavra de bênção para nós, muitas das vezes nós nos comportamos como o Gideão. Mas eu, Senhor, mas olha quanta coisa eu já fiz. Senhor, eu já tentei tantas vezes. Olha quanta coisa que já deu errada na minha vida. Como é que você vem com um futuro para mim? E aí, hoje que é dia de recebermos novos membros, temos aí 12 pessoas para serem recebidas hoje. Mês que vem tem mais
uma turma que está chegando. Eu quero dizer a toda a igreja e também a vocês especificamente que vão serem recebidos hoje na igreja, de um Deus que tem para vocês um momento que se manifesta no presente, mas que aponta para o futuro de vocês. É uma nova história na caminhada de vocês. Hoje começa uma nova história na vida de vocês, onde Deus libera para vocês uma palavra de transformação, de mudança na vida de vocês. E aí o que eu quero dizer para vocês hoje? Não olhe para o seu passado. Amém? Não olhe para as coisas que atrás deram errado. Não olhe para o seu passado, vocês que estão vindo de outras igrejas, de outras experiências, vocês que vieram aqui talvez machucados, não olhe para isso, não olhe para o seu passado, mas um Deus que está no presente, que está apresentando para vocês um novo futuro. Um futuro de bênçãos, um futuro de lutas, de compromissos, sim, mas um futuro abençoado. Diga para o seu irmão, fala assim, Deus tem um futuro abençoado para a sua vida. É uma voz de Deus hoje que fala sobre o nosso futuro. O que começa para vocês hoje é um novo futuro. Não olhem para o passado. Não vá checar no passado. Eu perguntei a vocês que estão chegando, qual é o ministério que vocês querem trabalhar? Aí muitos ainda não sabem, outros não querem mais participar. Amados, não é porque no passado não deu certo, que agora aqui não vai dar certo. Não é porque você se decepcionou no seu passado, que hoje aqui, agora, Deus não vai fazer dar certo na sua vida. Porque nós cremos num Deus que muda histórias, num Deus que transforma história. Mas creia e receba essa palavra de Deus para você hoje, que aponta para você hoje um futuro diferente na sua vida. Samuel ouve aquela voz, ele não discerne direito, e ele vai lá em Eli, que representava o seu passado. É você quem está falando, Eli. Não olhe para o seu passado, mas olhe para o seu futuro. O que Deus tinha para Samuel era um ministério tremendo, profético. Samuel foi o primeiro profeta depois, considerado um dos primeiros profetas depois de Moisés. Depois de Moisés, Deus ainda não tinha falado como falara a Moisés. Ele é o último dos juízes de Israel e ele foi sacerdote. Era um menino quando Deus falou pela primeira vez. Deus estava ali começando um grande ministério na vida de Samuel. Ele ainda não era ninguém, era apenas um menino. Mas o futuro, aquela palavra que veio pela primeira vez no presente, veio apontar um futuro tremendo. Um homem que foi o primeiro profeta depois de Moisés, é pouca coisa? Um homem que foi o último dos juízes. Um homem pelo qual Deus começou uma nova etapa na história de Israel. Foi ele quem ungiu Saul, Davi. Olha o que Deus fez através da vida de Samuel, e que naquele dia, na leitura do texto que nós lemos, era apenas um menino. Então o Deus que fala para nós hoje, um Deus que fala para você hoje, e ainda que você diga assim, pastor, mas eu sou só um menino. Não duvide daquilo que Deus pode fazer na sua vida. Você pode receber essa palavra em nome de Jesus? Não duvide daquilo que Deus pode fazer através de você. Não duvide daquilo que Deus pode te levantar na sua história, na sua geração. Nós somos profetas para quem? Para a nossa geração. Eu não falo aqui a geração do meu pai, eu não falo na geração dos meus avós, eu falo na minha geração.
E Deus quer nos levantar nessa geração como voz profética. E quando começa o nosso futuro? Quando começou o futuro de Samuel? Naquele dia. Quando que começa o nosso futuro? Hoje. Hoje é o dia que Deus rompe o passado e apresenta um futuro para nossas vidas. E a vocês que estão sendo recebidos nessa manhã, é hoje que Deus quer romper com o passado e começar uma nova história na vida de vocês. Quem são aqueles que vão ser recebidos? Levanta a mão aí. Receba essa palavra nessa manhã. Hoje não é um dia qualquer. Hoje não pode ser encarado por nós como mais um dia em nossas vidas. Precisa ser algo que marca nossas vidas, precisa ser algo importante. Amados, a igreja Betânia não pode ser encarada como apenas mais uma igreja na história da sua vida. Você não pode chegar para aqui hoje e pensar assim, se não der certo, eu vou para outra igreja. Não. Hoje é um dia marcante na sua vida, onde Deus começa uma nova história, um grande ministério na sua vida. E sabe para quem Deus fala? Para todos nós. Mas sabe só quem vai receber? Aquele que crê e aquele que obedece. A palavra é para todos vocês, para todos nós. Deus está falando a todos, mas só vive a palavra de Deus quem crê e obedece. Samuel disse assim: eis-me aqui, Senhor, fala porque o teu servo ouve. Qual é a nossa resposta diante desse convite de Deus? Qual é a minha postura diante da palavra de Deus nessa manhã? É dizer: Senhor, eis-me aqui, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E aí a cada um de vocês, na particularidade de cada um de vocês, é que Deus vai falar. Porque o que Deus tem para um não é a mesma coisa que tem para outro. Deus tem algo específico para cada um de nós, para cada um de vocês. Só vai receber e só vai viver quem crê e obedecer. Deus se manifestou ali. Engraçado, o curioso é que essa manifestação de Deus, essa questão de manifestar o presente para romper com o passado, isso se chama juízo de Deus. É o juízo de Deus que veio sobre a casa de Eli, sobre a vida de Samuel. Juízo de Deus é quando a gente acolhe a exortação de Deus e rompemos com o nosso passado e começamos a viver o nosso futuro. O juízo de Deus vem para romper, vem para transformar, e é isso que vocês precisam viver nessa manhã. Uma palavra de juízo de Deus para a vida de vocês. Rompam com o passado da vida de vocês. Eu não sei o que cada um viveu até aqui, mas eu sei de uma coisa. E eu tenho certeza de uma coisa. Eu não conheço o passado, mas eu tenho certeza e esperança de um futuro abençoado para a vida de vocês. De um Deus que trabalha em nossas vidas, e não trabalha de forma aleatória, e não trabalha de forma, em termos de coincidência, mas um Deus que tem plano e propósitos para nós. E que se você está aqui nessa manhã, e se você que vai ser recebido aqui na Igreja Betânia, é porque Deus tem algo na sua vida. Portanto, creia e obedeça. Ouça a voz de Deus nessa manhã e diga assim: Senhor, fala, porque teu servo ouve. E Deus tem muito a falar para vocês. E eu posso falar outra coisa para vocês, agora digo eu, não o Senhor. Temos muita coisa a fazer. Temos muita coisa a fazer. Temos muitos projetos, muitas vontades, muitos desejos diante de Deus para que se cumprir para a nossa geração, para essa cidade. E Deus conta com cada um de nós, para que nós possamos nos levantar com uma voz profética para essa geração. Uma voz que traga juízo para essa geração. E Deus falou para Samuel o que ia fazer, e ele ficou tão estarrecido que ele voltou para a cama. Eu creio que ele não dormiu mais, ele ficou deitado. Tamanha era o peso daquela palavra. Ele recebeu uma palavra onde Deus estava tirando das mãos de Eli
o ministério profético e sacerdotal, ele ficou apavorado. E o que Deus tem para nós, e se você crer e obedecer, é algo grande e profundo. Ali era só um menino, mas que Deus levantou como profeta. E Deus chamou 1, 2, 3 vezes. Sabe o que isso me ensina? É que quantas vezes forem necessárias, Deus irá voltar e te chamar até cumprir na sua vida aquilo que Ele quer. E Ele chama 1, Ele chama 2, quantas forem necessárias. Sabe por quê? É porque nós temos dúvida do nosso futuro. Nós temos dúvida da nossa capacidade. Nós sempre olhamos para o nosso passado. Mas Deus não tem. Você pode ter dúvida da sua capacidade, mas Deus sabe quem você é. Deus vê em você coisas que você ainda não percebeu. Samuel era um menino e Deus já via nele um profeta. Samuel era um menino, mas Deus via ali um juiz. Samuel era um menino, mas Deus via ali um sacerdote. Você está começando hoje, mas você crê que Deus já vê você como um profeta? Ninguém recebeu? Você é apenas um menino, mas Deus já vê em você um grande potencial. A gente pode não acreditar, a gente pode desistir dos nossos planos, mas Deus jamais desiste de nós. E quantas vezes for necessária, Deus vai voltar e te chamar pelo nome. Vira para o seu irmão e fala assim: não tem para onde fugir. Não tem para onde fugir, querido. Não adianta você ficar chateadinho, correr, Deus vai atrás de você. Outro dia eu ouvi um testemunho de um pastor que não queria ser mais pastor, estava revoltado, queria desviar. Você acha que vocês já ouviram isso também? E aí ele falou assim, largou a família, foi embora, falou, hoje eu vou para balada, foi para boate. Aí quando chegou lá na balada, tinha uma membra dele lá, uma ovelha dele desviada. Aí quando a ovelha viu o pastor na balada, falou assim, pastor, não acredito que o senhor veio aqui para me buscar, pastor. Ele tinha ido lá para curtir, mas quando a ovelha viu ele, falou assim, nossa, você veio aqui, que pastor bondoso que você é. E ele ali se arrependeu, abraçou ela e foi embora para casa. E ele falou assim, às vezes o crente nem para desviar serve. Nem para desviar serve. E realmente a gente não serve para desviar. A gente serve mesmo para servir ao Senhor. Esse é o nosso chamado. Não foi nós quem escolhemos a Deus, mas foi Deus quem nos escolheu. Deus tem um plano em nossas vidas. Que Deus nos abençoe. Amém? Vamos ficar de pé, vamos adorar o Senhor. Aleluia. Estou só, posso ouvir a tua voz, meu coração é teu, quero em teus braços descansar. Você pode fechar os seus olhos. É bom estar contigo como filho, sente a presença do Pai ao seu redor. Vou olhar em teus olhos, vou jogar-me em teus braços, como criança me gira no ar. Esse é um instante que eu espero, esse é o momento que eu mais quero, a hora de te encontrar. Aleluia. Amados, aleluia. Vamos fechar nossos olhos. Coloque as suas mãos na direção do seu coração. Senhor, em nome do teu Filho Jesus. Ó Senhor, debaixo dessa palavra que o Senhor ministrou nessa manhã em nossas vidas, queremos, ó Deus, romper, Pai, com o nosso passado. Ó Senhor, não olhar para nossa
história, Deus, muitas das vezes confusas. Mas, Deus, hoje, nesse presente, queremos olhar para o nosso futuro, crer e acreditar no futuro abençoado que o Senhor tem para nós. Daquilo que o Senhor já planejou para nós e daquilo que o Senhor quer confiar em nós. Entregamos a Ti as nossas vidas e dizemos para o Senhor nessa manhã: fala que o Teu servo ouve. E nós vamos acolher a Tua palavra, vamos colher, Deus, o Seu ministério, aquilo que o Senhor separou para nós. E com força, Deus, com a nossa força, cumprir a Sua vontade. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Ó Senhor, graças Te damos, ó Pai, por Teu grande amor, pela Tua presença em nossas vidas. Te damos graças, ó Deus, pela Tua palavra, que nos apresenta um futuro de esperança. Te damos graças, ó Deus, pelos novos irmãos e irmãs que estão chegando. Senhor, Te damos graças por esse culto. Pedimos, ó Deus, que o Senhor continue conosco, nos levando em paz aos nossos lares, nos dando um dia abençoado, uma semana abençoada na Tua presença. E que a graça do nosso Senhor e Salvador, o amor de Deus, o Pai, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo estejam sobre todos nós, hoje e para sempre. E o povo diz amém. Está terminado em nome de Jesus. Aleluia. Vem aqui na frente. Ensinar aqui.